graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou a missionária Tiane Maria e congrego na Assembleia de Deus, Ministério de São Mateus. E eu vim relatar um testemunho que aconteceu comigo no ano de 2016, num grave acidente, da minha trajetória de vida, que não tem sido fácil. Essa palavra de Deus nos garante a vitória. Pode ser difícil, mas a palavra do Senhor diz: até aqui nos ajudou o Senhor. E se eu cheguei aqui, é porque até aqui o Senhor me ajudou. Grandes coisas Ele fez por mim e por isso eu estou muito alegre. Me tirou do cativeiro da enfermidade, me libertou do cativeiro da angústia e da dor. Ano de 2016, estava tudo bem, estava tudo indo maravilhosamente bem. Estava eu e meu esposo trabalhando, quando no dia 2 de novembro a gente saiu para a igreja. Primeiro fomos ao shopping, passamos o dia todo no shopping. E quando foi à tarde a gente foi para o ensaio, mas naquele dia alegre e feliz, eu não imaginei que para casa eu não voltaria. Nós temos assim, imaginamos que a nossa vida é uma longa estrada e não se pode ver o fim. Porém, a qualquer momento a gente pode receber uma ordem de parada, que o Senhor vem nos buscar. E com isso que a gente tem que fazer hoje, a gente deixa para amanhã. A gente tem que abraçar hoje, perdoar hoje e a gente deixa para amanhã. E a pergunta é, e se não houver o amanhã? Naquele dia eu estava cheia de plano, né? Ia para a igreja, tudo. Mas naquele dia eu não voltei para casa. Ali na Hageb Shof, aqui em São Mateus, eu sofri um grave acidente, que um carro veio na contramão, invadiu a pista e veio de encontro ao nosso carro com uma fúria muito grande. Ele veio e não veio de brincadeira não, mas só que o que está conosco é muito maior do que o que está no mundo. E ele deu perda total no meu carro, esse acidente, e me fez 4 fraturas, sendo 2 na bacia, no acetábulo e na coluna posterior, e também no braço, no húmero e no rádio. E então ali eu fui levada para o Hospital Valdomiro de Paula, onde eu fiquei internada 10 dias. Não fiz cirurgia ainda, fiquei internada, passei por momentos muito difíceis, muita dor, muita agonia. E quando foi com 10 dias, me enviaram para o Hospital do Pari, para operar tanto o rádio, que é o punho, como o húmero, que é aqui. Ele partiu ao meio esse braço. Me causou muita dor. Só que naquele dia, quando eu cheguei no hospital, eu já estava praticamente sem voz. E eu passei ainda a noite toda ali, acordada, e 7 horas da manhã o enfermeiro veio para me levar para a sala de cirurgia. E quando eu cheguei lá, ouvi o médico falando: nossa, hoje está uma bagunça, que as pessoas que eram para fazer cirurgia à tarde estão vindo de manhã. E as pessoas que era para ser de manhã estão ficando para tarde. E eu entendi que foi o meu Senhor, o meu Jesus, o meu amado, que mexeu nos papéis, porque Ele é o chefe da medicina. E me colocou para fazer essa cirurgia, porque eu estava com muita dor. Essa dor já estava ao ponto de desfalecer. Ele sabe do nosso limite, e a sua palavra diz que Ele nos dá descanso. E Ele me deu descanso mesmo, naquele dia que quando eu fiz essa cirurgia, aquela dor nunca mais voltou, nunca mais. Fiz mais outra cirurgia no quadril, voltando para o Valdomiro de Paula. Eu fiz essa cirurgia no quadril, a qual o médico disse para o meu esposo: qualquer erro nosso aí, qualquer coisa que der errado, ela vai ficar, ela não vai andar mais. E se não der nada errado, ela vai ficar com sequela, ela vai ficar mancando. E eu, chorando, fui fazer aquela cirurgia no desespero, mas na porta da sala de cirurgia eu falei: Senhor, faz essa cirurgia em mim. Eu não confio no homem, confio no Senhor. Faz essa cirurgia em mim. E Ele fez essa cirurgia em mim. Eu entrei para essa sala de cirurgia, fiquei ali das 11 da manhã até as 8 da noite e foi terrível.
terrível, cirurgia muito agressiva. Eles colocaram 5 parafusos na minha virilha, no acetábulo, só que eu não conseguia andar com esses parafusos, eu andava e minha perna encolhia. Aí tive que voltar para fazer outra cirurgia do mesmo porte, no mesmo lugar, no mesmo corte que foi, eles cortaram novamente para poder retirar o material. Quando foi que eu acordei no meio da cirurgia, e o médico ainda falava, calma, ainda falta 2 parafusos para ser tirado. Calma, ainda falta 2 parafusos, mas já estou acabando. E eu tive que escutar ele falando, toda amarrada ali na maca, e sair dali para mais uma noite terrível, sem dormir, a cirurgia muito agressiva. E saindo dali, irmãos, comecei a fazer fisioterapia, né? Tive alta, depois de 20 dias hospitalizada, e eu fiquei cadeirante por 3 meses na cadeira de roda, onde eu me locomovia no braço do meu esposo, era ambulância na minha porta de cada 15 dias que eu tinha que fazer retorno aos médicos, e saía amarrada na cadeira de roda, ia fazer retorno, né? Não é fisioterapia, não é retorno. Eu ia fazer retorno nos hospitais, tanto no Paris quanto no Valdomiro. E eu ia de maca, ia na cadeira de roda e no colo do meu esposo. Foi 3 meses nessa luta, usando cadeira de rodas. Não foi fácil. A gente ficar acamado é muito difícil. A cama mais cara que tem é o leito do hospital, porque você dá tudo, meu irmão. Você pode ser milionário, mas você dá tudo que você tem para sair do leito do hospital, do leito da enfermidade. E eu passei por esses problemas em 2016 e fui indo, andando devagar, consegui fazer fisioterapia, mas nada estava adiantando não, porque teria que retirar os parafusos que eles colocaram. A retirada foi o mesmo porte a cirurgia, não foi nada fácil também encarar. Mas depois disso, a minha vida começou a andar. O sol voltou a brilhar. Os dias difíceis, para mim, tinha ficado para trás. Até que, isso foi em 2017, né, já que eu comecei a andar. 2017 foi os primeiros meses, ali fevereiro, março, eu comecei a andar. Foi em março que eu comecei a andar. E aí, fazendo fisioterapia, eu passei a ter uma vida normal, graças a Deus, para a glória do Senhor Jesus. E depois disso, eu comecei, 4 anos depois, né, em 2021, eu comecei a sentir minha perna travando ao andar. Parece que estava pesada, muito pesada. Parecia que tinha uns 50 quilos a minha perna. Aí eu fui no médico de retorno e ele me pediu uma ressonância magnética. Foi quando eu fiz a ressonância e ele disse, você está com um tumor no quadril, e está grande esse tumor. E a certeza dele era tão grande de que eu estava com um tumor no quadril. E eu falei, Senhor, eu não acredito, eu não estou não. A tua palavra diz em Jeremias 29:11, diz, eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal, para te dar um final de vitória, um final de esperança. Esse não seria um final de esperança, nem um final de vitória. Aí eu falei, não, Senhor, eu não acredito que eu estou com câncer. E ele já me encaminhou. 15 dias depois, eu estava no hospital Vila Santa Catarina, que é o Hospital do Câncer. Chego lá, o médico me pede outra ressonância, e aí foi que ele deu o diagnóstico. Ele disse, não, a senhora não tem câncer, porém a senhora está com um aneurisma vazante, que pode estourar a qualquer momento, né, uma aneurisma, e é grave. Aí ele falou, mas quem mandou a senhora para cá se aqui é o Hospital do Câncer? Eu falei, bom, foi Deus que me mandou para cá, porque Ele é o chefe da medicina, Ele que me mandou para cá para vocês cuidarem de mim. Então me encaminha como vascular. E foi aí que Ele me encaminhou como vascular. E depois disso eu voltei lá no PS, antes da consulta. A consulta seria para maio. Olha só, grava essa data, em maio. Minha consulta seria em maio. E eu fui em abril, março, abril, eu fui em abril. Março saiu o resultado da ressonância, em abril eu fui e eles me internaram.
porque o estado era grave, a aneurisma poderia estourar. Eles me internaram no meio da pandemia. No outro dia tinha 5 médicos do Albert Einstein lá para me assistir e deram tanto carinho, assistência, porque quando Deus manda, meu irmão, quando Deus manda, né, o homem obedece, não tem jeito. Tudo está sob o domínio do nosso Criador. Tudo está sob o domínio de Deus. Aleluia. Então, eles me trataram com carinho, me deixaram lá 14 dias, uma solidão tremenda por causa da pandemia, não poderia ter visita. Eu não pude ter visita, fiquei ali 14 dias sozinha, pessoas somente em estado paliativo. Eu acho que só eu andava ali naquele hospital, o resto estava tudo acamado. Fiz a obra ali, preguei a palavra ali, falava muito de Jesus para as pessoas. E quando foi em abril, dia 27, eu fui operada, né, dessa aneurisma vazante pelos médicos do Albert Einstein. Quem fez a cirurgia em mim é o chefe do vascular do Albert Einstein. Pensa bem, como Deus é tremendo. Fui operada no Hospital do Câncer, sem ter câncer, pelos médicos do Albert Einstein. Nossa, é um milagre tremendo. Isso aí é o cuidado do nosso Deus. É o cuidado, é o zelo que Ele tem conosco. Quando Ele vê que você está em perigo, Ele vem, pode ter certeza. Ele vê que você está em perigo, Ele vem em sua direção. Aleluia, louvado seja Deus. E ali eu fiz essa cirurgia e comecei tudo novamente, né? Minha vida é de recomeços. Não importa o tamanho da muralha que a gente tem que derrubar. A gente sempre tem que estar disposto a recomeçar. A vida depois da muralha, aleluia. A vida depois da muralha, oh glória a Jesus. A vida depois da tempestade, aleluia. Oh glória a Jesus. Em Marcos capítulo 5, começa o capítulo assim dizendo, e chegaram do outro lado. Só que no capítulo 4 teve tempestade, teve grito de pavor, de medo, de angústia, como teve na minha vida. Mas chegaram do outro lado. Eu cheguei aqui. Por quê? Porque eu tinha uma palavra lançada. Não, vai chegar e vai chegar para contar o testemunho. Vai chegar e não vai chegar para ficar traumatizada. Vai chegar e vai chegar para testificar das grandezas que faz o nosso Pai que está no céu. E daí eu comecei a caminhar novamente, recomeçando tudo de novo, quando foi há 1 ano e meio atrás, eu fui fazer um cateterismo. Meu Deus. O médico, eu tinha feito um teste ergométrico e ele disse que eu estava bem, muito bem. Mas porém eu fui na cardiologista e ela disse, não está nada bem. Eu vou pedir um cateterismo. E eu fui fazer esse cateterismo e quase fiquei internada de novo. 90% das coronárias entupidas. Eu sentia muita dor no peito, angina, mas eu não sabia o que eu tinha. Aí o médico me passou o cateterismo, eu fiz e deu 90% das artérias coronárias entupidas. Placas, por isso que eu estava a ponto de infartar, quase infartando. E o meu colega, o meu amigo, um pastor, meu conhecido, ele teve 90% e ele não conseguiu esperar a cirurgia. Mas para a glória de Deus, para mim, eu peguei os papéis, porque eu pensei, o meu Senhor, Ele sempre cuidou de mim com carinho, me colocando nos melhores hospitais, os melhores médicos. Aí eu peguei os papéis e fui para o Instituto do Coração, para o INCOR. Difícil entrar ali, é difícil, mas ele pertence ao nosso Pai, né? O hospital pertence ao nosso Pai. Aí eu fui e eu entrei, consegui entrar, passei pelo PS, os médicos olharam e já me jogaram lá para o ambulatório para fazer tratamento lá. Aí eu fui e fiquei, e o médico falou, olha, vamos pedir os exames. Pedi os exames e ele disse, a fila está zerada, porque a gente zerou a fila da pandemia. Então a senhora vai operar rapidinho. Aí eu falei, glória a Deus, mas eu estava muito assustada, que essa cirurgia, eu já tinha feito essa da aneurisma e tinha feito mais 5, né, no acidente. Então eu estava muito assustada com essas cirurgias todas. E essa aqui era uma batalha de gigante, era, meu Deus, essa cirurgia, ele serra o nosso peito, é cirurgia de peito aberto.
Ele serra o nosso peito, coloca uma mangueira, uma cânula aqui dentro e o nosso sangue ele vai todo para a circulação extracorpórea, para uma máquina. Você corre muito risco de pegar uma bactéria nessa máquina. Porque eu conheci uma senhora que pegou a bactéria da máquina e já tinha perdido 2 costelas. Porque a bactéria corrói por dentro. E eu falei, meu Deus, esse é um risco tremendo. Eu fui muito assustada fazer essa cirurgia. Aí eu fui, há 1 ano e meio atrás, eu me internei no dia, foi dia 4 de março, eu entrei no hospital e só saí. E só saí dia 15. Foi 15 dias que eu fiquei internada. Eu entrei ali, mas aqueles dias que eu fiquei ali foi terrível. Quando eu chego ali no outro dia, que a maca chega, irmãos, que terror, que agonia que eu senti quando eu sentei naquela maca. Nem sentada, nem deitar conseguia, de tanto pavor, de tanto medo, de tanta agonia. Porque eles iriam me serrar ao meio, iriam serrar o meu peito, iriam pegar o meu coração na mão, iriam dar uma injeção no meu coração, iriam parar ele. E eu fiquei muito assustada. Falei, Jesus, dessa, se não for o Senhor, eu não saio não. Como das outras vezes, mas como ele sempre veio, eu lancei sobre ele a minha ansiedade e fui. Mas quando eu entrei no quarto, eu comecei a gritar por socorro. Jesus, me socorre. Jesus, me socorre, meu Senhor. E a palavra diz em Salmos 12, por causa da opressão do pobre, do gemido do necessitado, eu, Senhor, eu me levanto agora, diz o que é santo, diz o que é eterno. E ele se levanta mesmo, por causa do nosso gemido, ele vem nos socorrer. Porque se ele não estivesse ali, eu não conseguiria sair dessa situação. E eu sei que ali eles iriam parar o meu coração. E tem muitos que não conseguem ser reanimados. Muito coração não consegue ser reanimado. Ainda mais eu que já tinha vindo de 6 cirurgias, 7, né? Porque essa última que foi da artéria femoral, da aneurisma, foi 2 cortes na barriga ou na virilha. Então já estava vindo por muitas cirurgias, já falei, meu Deus, só o Senhor mesmo. E é só o Senhor mesmo que vem para nos dar vitória. E quando eu cheguei na sala, eu comecei a gritar por socorro, meu Senhor. E ele veio, e eu fiquei 76 minutos sem o sangue circular pelo meu coração, porque o meu coração estava parado, ele estava circulando na extracorpórea. Fiquei entubada por esse tempo todo, o dia todo e até metade da noite, no tubo. E não foi fácil, mas o meu Senhor, ele veio ali na sala, no centro cirúrgico do Instituto do Coração e reanimou o meu coração. Irmãos, quando a gente está assim fragilizado, está numa situação vulnerável, a morte até pensa que venceu, ela até comemora, mas quando ela vem alguém marchando em nossa direção, quem é ele? É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que venceu tantas vezes a morte, que foi no túmulo de Lázaro em Betânia, já de 4 dias, e disse, Lázaro, saia para fora, somente uma ordem. E Lázaro saiu, Lázaro ressuscitou. Quando ela olha para os nossos joelhos, tem marca de oração, você está fragilizado, mas você tem marca, você tem história com o noivo. E por isso ele vem, quando ele estiver em perigo, ele vem. Ele veio, meu coração foi reanimado. E aí eu consegui sair dessa cirurgia muito difícil e fui para a UTI. Porém, ainda continuei dormindo no sono da morte, né? Porque ainda estava sob efeito da anestesia. E ali na UTI, meu irmão, quando tudo parece que é o fim, muita gente sai do centro cirúrgico e não sobrevive. A ponte safena é uma cirurgia muito, muito agressiva e eles não sobrevivem na UTI. Mas o meu Senhor, mais uma vez, marchou pelos corredores do hospital, do Instituto do Coração, e foi até a UTI onde eu estava e lançou uma voz de comando dizendo, levanta, levanta.
e consegui acordar ali na UTI também. Estava desorientada? Estava. Fiquei entubada aquela noite, uma noite muito terrível, que estava praticamente inconsciente, entre inconsciente e consciente. Foi uma confusão mental muito grande aquela noite. Porém, o meu Senhor estava cuidando de tudo. E no outro dia, para a glória do nome de Jesus, eu já estava melhor. Aleluia! Como eu engrandeço o nome do Senhor, porque desse lugar só o Senhor poderia ter me tirado, porque ali eu estava no vale da sombra e da morte. Somente o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso pastor supremo, ele pode nos tirar do vale da sombra e da morte. Porque quando, meu irmão, Salmo de número 23 fala isso, quando nós estamos no vale da sombra e da morte, você pode ser rico, milionário, pode ter toda a fortuna do mundo, mas se o Senhor não te tirar do vale da sombra da morte, você não sai. Não, só o Senhor pode tirar. Ali não tem amigos, ali não tem riqueza, não tem dinheiro. Só Jesus, só o nosso pastor querido pode nos tirar do vale da sombra da morte. Então eu fiquei ali naquela UTI e quando eu despertei no outro dia, minha maior preocupação era com a poderosa, com a soberana e gloriosa palavra do Senhor. Eu não pensava na estética, que estava muito feio, toda cortada, a perna cortada para tirar a safena, o braço cortado para tirar a artéria radial. Eu não pensava nisso, eu só pensava que eu precisava trazer à memória a palavra do Senhor. Eu não poderia poderia ficar sem tudo, com sequela, ficar feia, porém a palavra não. A palavra é soberana, que se apegue a nossa língua ao céu da boca, se esquecer de ti, ó poderosa e gloriosa palavra do Senhor. Essa é o nosso maior tesouro, porque só a palavra pode nos livrar no dia da nossa impossibilidade, só a palavra pode nos livrar no dia da nossa angústia, é só a palavra. O mundo foi criado pela palavra e pela palavra nós sobrevivemos a tudo. Oh, glória a Jesus! Lança sobre ele toda a sua ansiedade, meu irmão, minha irmã. Não sei qual é a tua ansiedade, qual é o teu medo, mas lança sobre o Senhor toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Oh, aleluia! Louvado seja Deus! Só que ainda ia passar por mais um momento difícil, que o meu coração, ele ficou assim agitado. Eu tive uma FA muito grande, fibrilação arterial, e ele batia muito rápido, chegou a 170 os batimentos cardíacos. Isso não foi um dia nem dois, foram 9 dias, meu coração nessa velocidade. E eu peguei e falei, Senhor, né, queria tanto sair daqui, meu Senhor. E o Senhor fala, não, vai empurrar o barco. Eu sempre penso em Pedro, quando ele tem uma noite desagradável. Pedro está na beira da praia, que ele passou uma noite inteira sem pescar nada, pensa bem, a noite inteira de angústia, né? A noite inteira lutando e não conseguiu pegar nada. Mas quando é no outro dia, oh não, porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando chega de manhã, o nosso Senhor e Mestre chega na praia e lhe pede o barco emprestado. E Pedro, depois de passar uma noite de angústia, uma noite terrível, de desespero, né? Porque não pegava nada e não pescava nada, e ele vivia da pesca. Então ele está ali triste, mas o Senhor pediu o seu barco e ele emprestou. Mas não foi só isso, o Senhor olhou para ele, Pedro, empurra esse barco, dá visibilidade para mim no dia da sua dor, Pedro. É o que eu entendo, nós temos que dar visibilidade à palavra do Senhor no dia da nossa angústia. Pedro, está doendo, Pedro, mas empurra o barco. E Deus está nos convidando para empurrar o barco no dia da nossa angústia. Então, e o que é empurrar o barco no dia de hoje? Eu passava a noite inteira na UTI chorando, desesperada, porque não conseguia dormir e com sede. E no outro dia de manhã chegava um enfermeiro, chegava um médico na beira da minha cama
E o Senhor dizia, empurra o barco, dá visibilidade, dá prioridade à minha palavra. Eu sei que você passou a noite chorando, a noite clamando, a noite em desespero, mas dá visibilidade à minha palavra. Então, como Paulo disse para Timóteo, pregue a palavra a Timóteo em tempo e em fora de tempo. Timóteo, eu sei que você está machucado, Timóteo. Eu sei que você está triste. Eu sei que você não está entendendo nada. Mas pregue a palavra no dia da sua dor. Pregue a palavra, pregue a palavra. Mesmo que você não está vendo nada, pregue a palavra. E eu pregava para os médicos ali, empurrando o barco. E eu sei que no meio de nós tem muitos empurradores de barco que passam a noite chorando, a noite no desespero e de manhã tá ali com um sorriso no rosto falando Jesus é bom, Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. E é assim que tem que ser, porque Ele é maravilhoso. Não importa o que nós passamos, importante é que Ele nos dá a vitória em tudo, Ele nos faz vencedor. Em todas as coisas, nós somos mais do que vencedores. Aleluia. E o meu coração, ele continuava batendo 170. Caía para 60, 80, 90 e caía para 170 de novo. Ele estava totalmente desregulado. Aí, eu não imaginava o risco que eu estava correndo ali de um AVC, né, de um infarto. Não imaginava, ninguém falava para mim. Aí, o que acontece? O que aconteceu foi que eu lancei a palavra. Eu falei, bom, os médicos não vão me tirar daqui tão cedo. E eu comecei a falar, Jesus, amanhã, no 9º dia, eu vou sair dessa cama para nunca mais subir. Amanhã eu saio daqui para nunca mais subir. E quando foi na madrugada, porque quando você lança uma palavra, então você está confiando na palavra que você lançou. Aí o que acontece? Vem a prova. Quando foi na madrugada, meu coração chegou a 30. Ele já estava querendo parar. Ele veio para 30. Onde eu peguei, já falei, mas Jesus, eu falei que eu vou sair daqui hoje. E agora meu coração veio para 30, Jesus. Daqui a pouco estava 150 de novo, 160. Aí os médicos passaram 8 horas e disse que ia me colocar numa extensão da UTI. Novamente eu falei, Senhor Jesus, meu noivo querido, noivo amado, eu pedi que eu quero sair dessa cama para nunca mais subir. Eu não quero ir para a extensão da UTI, eu quero ir para o quarto. E quando foi 4 horas da tarde, para a honra e glória do meu Senhor, a médica passou e disse, você vai para o quarto. E eu dei glória a Deus, eu ergui o meu altar de adoração diante de vários médicos. E eu disse, glória a Deus, muito obrigado, Jesus, aleluia. E 6 horas eu estava indo para o quarto. Quando eu sentei na cadeira de rodas para ir para o quarto, eu ergui o altar novamente, dizendo no meio daquela UTI, Deus é fiel, Deus é fiel. E fui para o quarto. E no outro dia estava caminhando nos corredores do Instituto do Coração, segurando a mão do meu noivo, aquele que nunca me deixou, nunca me desamparou, caminhando, segurando a mão do meu Senhor. Porque, irmão, eu me considero um ramo frutífero, ninguém para. Se colocar uma muralha em volta de mim, se colocar um muro diante de mim, eu vou jogar os meus ramos e vou passar. Porque é assim que tem que ser a nossa vida. Eu não carrego traumas, não carrego dores, eu penso tudo isso e tenho no meu coração. Foi livramento, se não fosse o Senhor que esteve do meu lado. Foi livramento do Senhor. Isso não é castigo, irmão, isso é aprendizado. Isso é porque nós que não temos assim uma experiência com o Senhor, nós ouvimos falar. Hoje eu não conto o testemunho de ninguém, porque eu conhecia só de ouvir falar. Milagres, milagres, mas hoje eu conheço de andar com Ele e de saber que Ele está do meu lado e do teu lado para te dar a vitória. Em nome santo de Jesus. O salmo da minha vida é esse. Ah, se não fosse o Senhor. Número 124, salmo, canção dos peregrinos. 124. Davi está dizendo, se não fosse o Senhor que esteve do nosso lado. Ah, se não fora o Senhor que esteve do nosso lado, ora diga a Israel, quando o inimigo veio contra nós, com toda a sua fúria teria nos engolido viva. As águas teriam nos afogado, as torrentes nos submergido,
Mas bendito é o nome do Senhor, que não nos entregou por presa para ser dilacerado. E como o pássaro se livra do laço do passarinheiro, nós estamos livres, porque o nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro, o teu socorro está em o nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia. E eu digo, se não fosse o Senhor que esteve do meu lado naquele terrível acidente, se não fosse o Senhor que esteve do meu lado em 5 cirurgias somente do acidente, se não fosse o Senhor que esteve do meu lado na solidão do Hospital do Câncer, 14 dias, se não fosse o Senhor que esteve do meu lado no Instituto do Coração, na sala de cirurgia, no centro cirúrgico, se não for o Senhor. Se não fosse o Senhor que esteve do meu lado no quarto, na UTI, onde meu coração chegou a 170, se não fosse o Senhor que esteve do meu lado. E eu posso dizer, e como um pássaro se livra do laço do passarinheiro, eu estou livre porque o meu socorro está em o nome do Senhor, que fez os céus e a terra. E segue umas fotos, meus irmãos, para confirmar essa terrível experiência e essa grande vitória que o meu Deus me deu para a glória